E hoje pela manhã, o Espírito Santo trouxe uma palavra ao meu coração e eu quero até repeti-la. Está lá em João, capítulo 9, quando Jesus cura um cego de nascença. E esse homem, ao ser tocado pelo Senhor Jesus, ele se tornou imediatamente um proclamador do poder e da obra do Senhor Jesus na vida dele. Se você olhar lá em João, capítulo 9, versículo 11, esse moço, ele era cego de nascença, ele foi curado num sábado, e aí virou um problema religioso, as pessoas começaram a questionar, e foram atrás desse cego e perguntaram para ele, no versículo 14, como foram abertos os seus olhos? E ele, irmãos, respondeu de uma maneira simples, o homem chamado Jesus fez lodo com a saliva, passou nos meus olhos e me disse, vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. Olha que lindo, um testemunho pessoal. Irmãos, falar de Jesus é dar um testemunho pessoal. E aqui tem duas coisas que eu quero pensar com os irmãos e orar. Primeiro, nós precisamos ter uma experiência pessoal com Jesus. Nós precisamos ter uma experiência pessoal. Eu posso contar a história do outro, é legal. Mas legal é contar o que Jesus fez por mim. Aleluia! O homem chamado Jesus fez lodo com a saliva, passou no meu olho, mandou eu ir lavar e eu fui e voltei vendo. Aleluia! Essa é a experiência daquele homem. Mas qual é a minha experiência? Qual é a minha experiência? Então, nós precisamos ter uma experiência pessoal com Jesus. E eu sei que você já teve. Quantas vezes você simplesmente suspirou dentro da sua casa, Jesus, tem misericórdia de mim, preciso resolver esse problema, e o problema foi resolvido. Quem já teve esse? Então, irmão, você pode testemunhar. Você pode contar, grandes coisas fez o Senhor por mim. O homem chamado Jesus ouviu o meu clamor e me respondeu, ele me socorreu. Tenha uma experiência com Jesus. E a segunda coisa que nós precisamos orar, é que a gente precisa contar. Irmãos, a gente precisa contar. A experiência que você tem com Jesus é para você contar. Jesus falou, vocês serão as minhas testemunhas. Jesus opera milagre, é na vida do fiel. E o fiel tem que contar para o que não conhece o Senhor, que Jesus continua operando milagres. Jesus está vivo e ele ouve as orações e ele responde. Enquanto o irmão Marcos estava falando aqui sobre família, eu fiquei lembrando, irmãos, eu orei muitos anos pela minha família. Normalmente são os pais que oram pelos filhos. Mas lá em casa fui eu que orei pelos meus pais. E eles voltaram para Jesus. Um casamento que ficou desfeito por 28 anos foi restaurado. Porque Jesus tem planos e propósitos na nossa família. Uma família inteira que ficou longe dos caminhos do Senhor. Minha mãe, quando voltou para Jesus, reconciliou-se e foi fazer a obra missionária lá em Moçambique. A minha irmã Raquel, que ficou longe do Senhor anos, tornou-se missionária, serviu ao Senhor em Moçambique, serviu ao Senhor na Bolívia. Irmãos, Jesus tem um plano na nossa família. Conte quão grandes coisas o Senhor tem feito por você. Conte para as pessoas. Tem gente que está sofrendo com filhos rebeldes, né, pastor Luiz? Tem gente que está sofrendo. Se você chamar o pastor Luiz vai lá e vai dar muitos testemunhos de milagre na vida dos filhos rebeldes. E os filhos deixam de ser rebeldes. Pastora Rosinha já deu testemunhos lindos aqui. Jesus opera maravilhas na minha vida. E eu vou e conto para outras pessoas. Então, são duas coisas agora que eu quero orar com você. Primeiro,
para a gente ter experiências pessoais com o Senhor. E o segundo, para que a gente seja ousado para contar quão grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Irmãos, vou contar um testemunho rapidinho para a gente poder orar. Eu trabalhei muitos anos numa empresa de eventos. E povo bem ímpio, bem ímpio e perdido mesmo. E tinha uma pessoa com quem eu trabalhei, que eu amo muito essa moça, amo muito. E ela, muito confusa, não tinha o menor conhecimento de Deus. E a gente tinha saído para as férias de final de ano, ela foi para Salvador, passar a virada nas águas de Salvador. E chegou para mim e veio me contar, toda maravilhada, que ela entrou no mar, que ela jogou flores, que tem todo um ritual que foi feito para uma entidade no mar. E eu fiquei olhando para a cara dela, eu falei, meu Deus do céu! Né? E lá na empresa que eu trabalhava, irmãos, o telefone tocava o dia inteiro, eram 3 números diferentes, e tinha os celulares e tocava o dia inteiro, irmãos, mas naquele momento, os telefones silenciaram. E isso ficou muito marcado para mim, porque eu pude sentar com essa moça e durante 1h30, 2 horas, virar para ela e falar assim, olha, deixa eu te contar um negócio. Se você criasse um objeto, se você criasse algo e patenteasse aquele objeto que você criou, e aquilo fosse seu, e de repente você visse alguém usando o objeto e falando, eu vim aqui homenagear o fulano das águas, o fulano e tal, e você levasse presentes para o fulano, você visse alguém levando presentes para o fulano, sendo que foi você que criou aquele objeto. Como você se sentiria? Ela falou assim, muito indignada. O objeto é meu. Eu falei, pois é, deixa eu te contar. Há um Criador. E foi Ele que criou os céus, a terra e o mar. E tudo que está nele. Eu acho que Ele não vai ficar muito feliz em saber que você foi lá na passagem do ano e jogou flores para essa fulana aí, que não foi ela que criou. Não é dela, é dele. Mas eu não entendi assim. Eu falei assim, então você precisa entender. Quem criou o céu, a terra e o mar? Deus. Ele é o dono. Então, quando você for lá, honre a Ele. Fala, Deus, o Senhor é legal. O Senhor criou algo tão lindo, tão maravilhoso como o mar. Nossa, obrigado. O Senhor é um Deus grande e poderoso. Isso se chama louvar a Deus. Eu estou te ensinando a louvar o Criador. Irmãos, e eu tive a oportunidade de falar do Criador para essa amiga. E ela deixou de levar flores para uma fulana qualquer, mas foi dar glória a Deus que criou os céus e o mar. Você também pode fazer isso. Você já teve um encontro com Jesus. Ele tocou em você. Um homem chamado Jesus tocou na minha vida e mudou a minha história. Ele mudou a minha história. Aleluia! Ele mora em mim, Ele mora na minha casa e Ele tem mudado a história da minha casa. Vamos ficar de pé e vamos orar? E você vai orar, Senhor, eu quero ter experiências com o Senhor. Eu quero ter mais experiências com o Senhor. Eu quero ter mais experiência de oração respondida, de milagre, de suprimento. Né, Sueli? A Sueli é uma mulher que tem muitas experiências com Deus, irmãos. Nós temos um grupo de oração lá na casa dela, nas quintas-feiras, que está só virtual. Mas nós temos um caderninho, não é, Sueli? Irmãos, tem 3 anos que a gente ora. Quantos milagres Deus tem operado na nossa vida e na vida das pessoas pelas quais nós estamos orando. E tem respondido ainda, o caderno está lá e a gente tem orado.
E Deus tem feito. Então feche os seus olhos e comece a orar. Deus, eu quero ter experiências com o Senhor. E quero ter experiências pessoais, particulares. Eu e o Senhor e eu. Eu e o Senhor, um homem chamado Jesus. Eu quero que o homem chamado Jesus toque a minha vida. Toque a minha vida. Muda, abre os meus olhos e me faz ver. Aleluia. Senhor, nós queremos ter experiências pessoais com o Senhor. Para que a gente possa andar pela rua e contar e proclamar: Jesus ouviu a minha oração. Jesus operou um milagre. Porque Jesus está vivo e Ele anda comigo. Ele está comigo. Ele está na minha casa. Senhor, também nós pedimos ao Senhor ousadia para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Proclamar que Jesus está vivo e Ele está andando com a gente. Aleluia. Ele está ouvindo a nossa oração. Ele está nos respondendo. Opera, Senhor, este milagre. Opera este renovo na vida do teu povo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus.